Então, eu era assistente, tinha 3 anos já, como assistente da Faculdade de Ciências, Departamento de Zoologia e Antropologia, assim se chamava, hoje é Biologia Animal, e a Faculdade de Ciências vivia nas instalações, junto com o Museu de História Natural. De resto, havia uma ligação total ao museu. E essa ligação era tão estreita que muita da investigação que era feita no museu, que tinha os seus quadros próprios, muita da investigação era feita por docentes do Departamento de Zoologia e Antropologia, porque estávamos sediados no mesmo espaço, não é? Ocupávamos o mesmo espaço, e então, por isso mesmo, e porque foi reconhecido que eu não tinha espaço adequado, eu e um colega meu, Luís Arruda, não tínhamos espaço de gabinete adequado, foi-nos dado um espaço dentro do próprio museu. Tanto mais que, junto à zona onde começou exatamente o incêndio. Exatamente porque nós ambos tínhamos teses de doutoramento que tinham que ver com as coleções do museu diretamente, por isso foi entendido que nós devíamos ter mais condições e devíamos ir para o próprio espaço do museu, porque o museu tinha uma zona em que estavam os gabinetes e depois tinha toda a parte de exposição das coleções zoológicas, da biblioteca. A parte laboratorial estava numa outra zona daquele edifício. Era uma zona mais nova até, mas enfim, nós tivemos o privilégio de ir para dentro do museu. Mal sabíamos que depois íamos ter esta situação, não é? Quando é que soube? Como é que foi saber desta notícia? Eu saí da faculdade, o incêndio foi da madrugada, durante a noite, de sexta para sábado, não é? No dia 18 de março. E eu saí da faculdade na sexta às 9 da noite. E como ia voltar no sábado, às 8 da manhã, porque trabalhava aos sábados, sempre, deixei ficar tudo em cima da minha secretária. Eu tinha uma secretária grande, espalhei, estava a fazer uma análise das coleções do Museu de Paris, que eu tinha estado a estudar, e a compará-las com os exemplares de Lisboa, das nossas coleções do Museu Bocage, e então deixei tudo, levei para casa os exames dos alunos, os exames práticos, que são uns testes que eles tinham feito, uma caneta, uma esferográfica vermelha e uma máquina de calcular. O resto, tinha literalmente todo o meu trabalho dentro daquele gabinete, tanto mais que, ao contrário do meu colega que vivia perto e que tinha coisas em casa, eu não tinha nada, porque não tinha espaço em casa para ter material do meu trabalho, por isso estava tudo rigorosamente no meu gabinete. Estamos a falar de 3 anos de trabalho. E como é que afetou? Ou seja, ficou sem esse trabalho? Depois foi tudo destruído, não é? Completamente, porque o incêndio terá começado nessa parede. Como é que eu soube? Eu ia trabalhar no dia seguinte, eu não havia notícias, por isso eu não soube do incêndio. O incêndio começou à 1 da manhã, foi dado como extinto, julgo que às 6 da manhã, 5 e tal. E eu, como dormia com as minhas irmãs, eu não tinha acesso a informação nenhuma, por isso eu não fazia a mais pequena ideia. Estava a secar o cabelo, recebo um telefonema do naturalista do museu, Dr. Soares, a dizer: Maria João, sabe o que está a acontecer? Eu disse: não, o que é que está a acontecer? O incêndio acabou agora, mas já estamos no rescaldo, mas a Maria João ficou sem nada. Onde é que está? Eu disse: estou a secar o cabelo para ir para aí. E ele disse, porque eu calculava que sim, mas eu quero estar aqui quando a Maria João chegar. Estamos aqui, está aqui o professor Almassa também, que era o meu orientador de tese, queremos estar aqui quando a Maria João chegar. Olha, eu nem sequei o cabelo, eu acabei de secar o cabelo. Tive um táxi louca até lá, estava tudo cortado, o trânsito, parei no rato, saí a correr por ali fora, chego lá e vi o Dr. Soares, estava na cista, estamos à porta da cista. Bom, agarraram-se a mim a chorar, o Dr. Soares chorava que nem uma criança e dizia: olha, é assim, vou-lhe já dizer, não tem nada. E eu estou muito aflito e eu chorava. Eu já estou velho, ele era o naturalista responsável pelas coleções de ornitologia, porque era a especialidade dele. Eu estou velho, já não vou recomeçar o meu trabalho, mas a Maria João, quando eu saía, ainda cá ficava, quando eu chegava, já cá estava. E agora o que é que vai fazer? Eu vou ajudá-la. E eu disse: vou-me embora, já não vou. Deixem-me entrar para ver se consigo encontrar alguma coisa. Pediram uma autorização especial para eu entrar e para ir lá ao fundo, porque já estava no rescaldo, não é? Já não havia, aquilo cheio de bombeiros, cheio de gente, uma multidão, e então pedir uma autorização especial para eu entrar, porque entretanto veio uma outra naturalista, uma senhora que também gostava muito de mim, tinha pessoas muito mais velhas, não é? Mas que me viam a trabalhar muito, e que disse: ai, Maria João, nós mandámos arrombar a sua porta, e a ti tudo que estava em cima da sua secretária, as caixas que estavam em cima da sua secretária, os livros,
pedimos aos bombeiros para tirar tudo por trás. Quando o incêndio, antes do incêndio chegar lá, eles tiveram a preocupação, claro, de poupar as coisas que estavam no cofre do museu, e depois os bombeiros foram para aquela aula dos gabinetes e disseram, bom, arrombem essa porta do meio e atirem tudo fora. As caixas, os livros que estavam em cima da prateleira que eu tinha na frente da minha secretária. E eu disse, tive aquela esperança, ainda tenho alguma coisa, mas depois lembrei-me, eu tinha tudo espalhado em cima da mesa. As folhas, na altura não havia computadores, não havia nada disso, não é? Por isso trabalhávamos, era tudo manuscrito e estava tudo em folhas. E aquilo que eu tinha estado a estudar no Museu de Paris estava tudo espalhado em cima da mesa. E mas eu ainda tive aquela ideia de que eles agarraram tudo e atiraram, está molhado, mas ainda se aproveita. Qual aproveita-se? Então foram os naturalistas comigo lá para a zona que estava inundada, que é esta zona que se vê aqui até, estava tudo cheio de água, fomos à procura e eu disse, procurem, vejam, estão vazias as caixas. Encontrávamos as caixas e não tinha nada lá dentro. Disse, eu estava a trabalhar, eu saí, eram 9 da noite, eu ia voltar no dia seguinte. E eu não tenho nada, e chorava, eu e eles. Eu e o Dr. Soares, agarrada a mim a chorar. Pensou em desistir aí, professora? E eu disse, vou-me embora. E fui para casa a chorar, e disse, pronto, eu não vou mais. E o meu pai disse-me, eu preciso de uma secretária, deixa essa coisa, não chores mais. E eu contrato com a minha secretária para o meu escritório de advogados, e tu deixas essa coisa. E eu tinha uma paixão louca por aquilo, não é? Mas acordava de noite com a cama a arder, aos gritos, as minhas irmãs agarradas a mim, o que é que se passa? E foi um momento muito traumatizante. Mas o Dr. Soares não foi um orientador, na altura não foi um orientador que me segurou. Enfim, ele disse, a Maria João vai recomeçar outra vez, não se preocupe. Eu estava quase a meio da minha tese, mas eu não estava ainda na fase terminal, obviamente. Mas tinha muita coisa que eu tinha colecionado, muita informação. Naquela altura, obter bibliografia era muito difícil, porque era preciso pedir através do correio, e preenchíamos uns cartões e depois mandávamos para os autores ou para as bibliotecas do Museu Britânico ou do Museu de Paris, para as grandes bibliotecas, porque eram revistas que nós não assinávamos. Era muito difícil, e uma das coisas que eu tinha em cima da minha secretária eram uns volumes muito grossos, que eles acharam que estavam a salvar uma coisa importantíssima, que era uma coisa que se chamava o Zoological Record, que era uma compilação de informação sobre bibliografia. Mas aquilo não era meu, aquilo eram volumes, eram coisas da biblioteca que eu estava a consultar para pedir coisas, para pedir bibliografia. Por isso eu estava numa fase de coligir informação, de comparar os meus dados, de começar a analisar verdadeiramente os meus dados, os do Museu de Paris, que eu tinha ido sem bolsa. Sem ter ajuda nenhuma na altura, fui estudar as coleções do Museu de Paris, das espécies parecidas com as nossas, que eu estava a estudar aqui, que eu queria estudar, e tinha tudo, estava a coligir informação para poder estudar, não é? Para poder conhecer, os apontamentos das aulas, eu dava aulas, tudo, desapareceu tudo. Tinha uns aquários até no gabinete, até aconteceu uma história muito engraçada, porque um dos aquários eu queria lavá-lo e não conseguia. Porque estava mal, tinha umas estantes, o gabinete estava revestido por estantes, onde eu tinha tudo isto, e toda a bibliografia, todas as coisas, e o meu colega até me disse, olha, não fiques triste porque finalmente resolveu-se o problema do teu aquário, porque eu tinha dito, um dia que eu tenho que lavar isto a sério, como é que eu vou tirar o aquário aqui desta estante? Não, quando ele me disse, olha, resolveu-se, já pensaste, resolveste o problema? Qual problema? No meio daquelas lágrimas todas. O problema do teu aquário, porque já tinha desaparecido tudo com o incêndio, claro. Estavas com aquele problema tinhas o problema de ter que o lavar um dia e não conseguia tirá-lo da estante, e agora já. E lá andámos ainda a levantar tudo com os colegas, ainda tentámos ver se por acaso, se teria por um acaso acontecido que algumas coisas não tivessem ardido, tivessem ficado protegidas quando tudo aquilo desabou, não é? Porque o meu gabinete só ficou com a parede da frente, o resto desapareceu tudo. E por isso eu ainda tive alguma esperança, ainda fui para lá uns dias com os bombeiros, chamaram um piquete e tudo para me ajudar, porque estava tudo verdadeiramente consternado, sobretudo dentro do meu departamento. Muita gente foi afetada, não é? Com isto, porque as pessoas ficaram, de repente, com uma instabilidade imensa, sem condições de trabalho, não é? Porque isto afetou, na generalidade, toda a escola, obviamente. Agora, gabinetes propriamente que tivessem sido destruídos com todo o material que a pessoa dispunha lá dentro, realmente não havia muitos. Enfim, no meu departamento, as pessoas mais atingidas fui eu e o meu colega Luís Arruda por estarmos dentro do museu.
embora, de facto, a perturbação foi imensa ao funcionamento da faculdade. Nessa altura, da faculdade e do museu, porque vivíamos numa simbiose perfeita. Não é? Quer dizer, o museu, ao contrário do que acontece hoje, depois, entretanto, a faculdade, 10 anos depois, foi deslocada para aqui, ou 8 anos depois, para o Campo Grande, mas, durante muito tempo, nós vivemos, enfim, não faz sentido estar a contar a história, não é, do Museu de História Natural aqui, mas nós vivíamos numa simbiose perfeita, porque nós podíamos recorrer, usar docentes do departamento, não é, e da faculdade, usávamos, tínhamos o benefício de ter as coleções à disposição, mas as coleções tinham o benefício de ser estudadas permanentemente por pessoas que faziam investigação. Isso é muito importante. E foi de facto o que aconteceu. E foi essa a zona que ficou mais destruída? A zona que ficou mais, todas as coleções desapareceram. Eu estudava peixes, a minha tese foi sobre peixe, e por isso eu estava a estudar. O meu orientador de tese tinha-me dito, 2 anos antes, tinha-me dito que tinha um tema, quando eu lhe perguntei que tema de tese o que é que eu posso fazer como investigação, eu gostava imenso, já estava a dar aulas, e ele disse, aulas práticas, não é? Porque era assistente, e ele disse, olha, eu tenho aqui um tema que vou-te já dizer. Ele era assim, falava assim, é muito difícil. Já houve 3 pessoas que tentaram e não conseguiram. Mas eu acho que a Maria João, como é teimosa e persistente e trabalha muito, eu acho que vai ser capaz. Mas prepare-se que isto não é simples. Está bem, mas eu tinha este desafio. Eu trabalhava. E por isso tinha avançado bastante já, não é? Mas enfim, não estava longe de estar no final. Então, na altura foi feito um requerimento ao Ministério de muita gente. E aqui houve, de facto, nessa lista que saiu para o Ministério, havia muita gente, pessoas que verdadeiramente tinham sido afetadas, diretamente, pessoas que tinham sido afetadas indiretamente, que eram muitas, mas pessoas também que não faziam grande trabalho de investigação e que na altura disseram que tinham sido muito afetadas e queriam qual era a vantagem, qual era o interesse, o objetivo deste abaixo-assinado. Era pedir ao Ministério que fizesse aqui uma alteração na carreira docente, para nós, e que descontasse o tempo de serviço. Porque nós tínhamos 8 anos para fazer o doutoramento. O que parece muito, comparado com o que hoje existe, mas as condições não há qualquer comparação, tanto mais que nós éramos docentes. Quer dizer, eu tinha praticamente 20 horas de aulas por semana. Quer dizer, eu dava muitas aulas práticas, tinha muito serviço, tinha muitos alunos, mas tinha que fazer investigação e, como gostava muito, ia fazendo. E tínhamos 8 anos para isto, e depois podíamos ter uma dispensa de serviço. Eu só tive 1 ano no final de dispensa de serviço, podíamos requerer, mas o Ministério disse, não há desconto de serviço para ninguém, eu já tinha perdido 3 anos, só faltavam 5. Eu disse, assim que se está, e o meu orientador disse-me assim, pronto, a Maria João já mostrou que é uma corredora de fundo, olha, continua a correr. E eu, nessa altura, decidi que ia continuar, que não ia para a secretária do meu pai, e recomecei. Devo dizer que recomecei tive dois fatores muito importantes. Primeiro foi o Dr. Soares, o tal naturalista que chorava agarrado a mim no dia do incêndio e que me disse, assim, eu vou ajudá-lo. Eu disse, como é que eu consigo? Eu não tenho nada, eu não tenho as redes, porque eu tinha que ir buscar os peixes aos rios, porque eu fazia um estudo de peixes, de populações de peixes, eu tinha que ir buscar as coleções. Tudo que eu tinha no gabinete tinha desaparecido, por isso eu tinha que apanhar mais peixe, buscar o peixe. E eu não tinha nem redes, nem material, nem nada, tinha ardido tudo, porque o material era guardado na parte de baixo, na base do meu gabinete. É isso. Tudo desapareceu. E eu disse, mas eu não tenho redes. E eu disse, as redes lá tem que ir ao Guadiana outra vez, aos pescadores do Guadiana pedir as redes. Eu disse, vamos embora, eu vou andar consigo a fazer de seu motorista, e assim foi. Ele foi meu motorista de serviço durante 4 anos e meio. E ele íamos daqui, ele foi extraordinário. Eu nunca teria feito a minha tese, devo-lhe o ter insistido e o ter conseguido fazer a tese no tempo que tinha, que entreguei a tese, defendi a tese em 83, 1983, por isso isto era 78, imagino. Se eu já não tinha fins de semana, ainda tive menos, não tinha férias, ainda tive menos feriados, trabalhava, mas ele dizia-me, Maria João, se quiser ir ao fim de semana, só tem que dizer-me. E nós vamos ao fim de semana. Então íamos daqui, sem autoestradas, até Amarante, que fica lá no fim do mundo, ou até Montezinho, até, sei lá, fazíamos o país, atravessávamos o país de carro, sem parar, só a comer sanduíche, ele a guiar, depois chegávamos lá, eu pescava, ele não pescava, era eu,
apanhávamos o peixe tinha que vir vivo para uma parte do trabalho que eu fazia, que eu resolvi fazer porque achava muito interessante, mas ele tinha que estar vivo. E por isso vínhamos e eu continuava a trabalhar até às 2 da manhã. Chegávamos a Lisboa às 10, 11 da noite, e eu ficava até às 2 da manhã a processar o material e a trabalhar. No dia seguinte ele vinha, entrava às 9 da manhã, às 8h30, que ele chegava cedo, e dizia-me, então Maria João, correu bem? Não sei, precisa de mais peixe? Eu dizia-lhe, precisa. Desculpe lá, doutor Soares. Ele dizia, não, eu vou ajudá-la. E assim foi. No dia das minhas provas de doutoramento e depois na minha agregação, eu estava na primeira fila a bater palmas e eu sempre disse, e é verdade, eu nunca teria feito isto sem ele, nunca, porque não chegava, eu não guiava, não tinha autonomia, por isso, para recomeçar a trabalhar, não era só ter a ajuda, conseguir recuperar, comprar material, era poder deslocar-me pelo país inteiro a renovar as coleções que eu estava a estudar, não era? E que tinha que refazer. E comecei a construir outra vez a coleção de peixes do museu, que hoje é uma coleção muito boa. Professora, sentiu que havia este espírito de cooperação entre a Faculdade de Ciências para depois se reerguer? Como é que eu acho, sabe, uma coisa que eu aprendi muito interessante. Foi uma experiência de vida, apesar do trauma que isto causou, e durante anos eu não conseguia sequer, até acabar a minha tese, francamente, e depois de acabar a tese, eu no dia 18 de março vestia-me sempre de preto. E saía de casa vestida de preto, porque eu tinha fiquei com uma tara, não é? Com uma perturbação tão grande. Mas, enfim, o que é que eu senti? Uma das razões para eu ter conseguido depois dar a volta e ter conseguido acabar o meu doutoramento e fazer uma carreira universitária, que foi extraordinária, foi testemunhar e descobrir o poder da amizade e da solidariedade. É extraordinário. Quer dizer, não foi só... O Dr. Soares foi fundamental porque foi o meu motorista, não é? E foi a minha muleta direta, diária, não é? Para eu conseguir recuperar as coleções que precisava para a minha tese. Mas eu pude vivenciar uma coisa extraordinária, que é o poder da amizade e da solidariedade. Porque os meus colegas todos perceberam, eu tinha muitos amigos, docentes, não é? Sobretudo, e alunos. Os alunos aí não podiam ser uma grande ajuda, mas os meus colegas mais novos, que eram docentes e que alguns tinham sido meus alunos, os professores mais velhos, foram extraordinários. E disseram-me, sobretudo a mim, de facto, porque eles perceberam a forma como aquilo me tinha afetado, porque viam a minha paixão por aquilo, a minha dedicação àquela causa. Depois disseram, mas a Maria João não se vai embora. E eu dizia, vou-me embora, acabou-se, eu não consigo. Chorava, e eles diziam, não, vai conseguir, nós vamos ajudar e a Maria João vai conseguir. E aí foi extraordinário. Eu nunca teria, para além do Dr. Soares, repito, eu nunca teria, e do meu orientador, que dizia, mas pronto, mas é assim, eu não posso fazer mais. E realmente ele não podia, tem que ser a Maria João a compreender e a continuar o desafio que tinha aceito, quando eu lhe propus. Eu disse, mas agora, se isto era tão difícil, desistiram 3 pessoas e agora como é que eu sou capaz? Só me faltam 5 anos. Como é que eu vou poder refazer tudo? E ele disse, vamos, não sei o quê. Sentou-se numa cadeira e disse, o que é que precisa? Eu disse, pinças, tesouras, fazer uma lista. Ele e o Dr. Soares. Pinças, tesouras, não sei, comecei a fazer material de disseção que eu precisava. Mais isto e mais aquilo. E preciso uma coisa que eu já não tinha, mas que se calhar agora vou aproveitar para ter o quê? O microscópio. E nessa altura, eles moveram mundos e fundos para o INIC, na altura, o Instituto Nacional, que era a instituição que financiava a investigação, conseguiram financiamento para eu comprar um microscópio de topo de gama, que eu precisava. Isso foi extraordinário. Quer dizer, se me pergunta se pode ganhar alguma coisa, que ganhamos sempre, não é? Para além da amizade e tudo isso, e da solidariedade, eu ganhei um microscópio de topo de gama. Boa. E eu não sei, às vezes, mais tarde perguntava-me, se eu não tivesse tido este microscópio, eu acho que não tinha conseguido também fazer, com a qualidade que fiz, algumas das análises. Foi um aspecto... Foi um aspecto positivo do incêndio, e eu agarrava-me a isso e dizia, agora tenho um microscópio novo, vou conseguir. Motivação. E passava o domingo agarrado ao microscópio, o sábado, mas pensava, tenho aqui um Rolls Royce, agora, que é excelente, embora este Rolls Royce veio com defeito, numa lente, mas eu não tinha tempo para esperar. Tive até para fazer uma queixa à Nikon, que era da Nikon, à administração da Nikon no Japão, porque veio uma lente enganada e eu estava a dar cabo dos meus olhos, mas eu não tinha tempo para parar e para esperar pela lente. A lente demorou 1 ano a chegar, depois de tanta coisa.
depois de eu ter feito a queixa, lá veio a lente, mas eu, entretanto, tinha que usar. E o doutor Soares dizia assim, Maria João, interrompa essas coisas. Eu disse, não interrompo como? E eu, de facto, dei cabo dos olhos, claro. Dei cabo da minha visão, muito. Eu hoje não consigo, comecei a usar óculos muito cedo, que eu não usava, e enfim, tive alguns problemas de visão na altura. Mas fiz a minha tese e depois, pronto, passou esta coisa. Fiquei sempre muito agradecida aos meus colegas todos e aos meus amigos. E no dia em que eu me doutorei, estava a sala cheia de gente. E isso foi uma coisa, uma satisfação extraordinária, não é? Para já, eu sou uma pessoa muito grata. Acho que as pessoas devem ser gratas quando são ajudadas, não é? Porque nós sozinhos não conseguimos fazer nada, é impossível. Estou sempre a dizer isso às minhas filhas. Nós precisamos que nos ajudem e precisamos de essa afetividade é muito importante e temos que a disponibilizar também aos outros, não é só estar à espera de receber, é disponibilizar. Eu tinha a sala cheia de gente, fizeram uma coroa de louros, puseram em cima, quando eu acabei as provas, foram 2 dias de provas, foi assim uma coisa, mas quando aquilo acabou, na altura era uma coisa muito, de facto, um ritual complicado, e aquilo acabou porque eu fui a primeira pessoa a fazer, a primeira mulher a fazer um doutoramento no Departamento de Biologia e Antropologia em Portugal em 30 anos, imagino. Já havia 2 pessoas doutoradas no departamento, mulheres, mas tinha sido no estrangeiro, da minha geração, né? Mas tinham sido no estrangeiro. E eu fui a primeira aqui com estas condições todas. Por isso, os meus colegas fizeram uma coroa de louros. E quando o júri veio cá fora dizer tudo bem e tal, estão concluído o júri, a avaliação foi esta, muito bem e tal, gostámos imenso. E eles puseram uma coroa à volta do pescoço. E batiam palmas e faziam. E o doutor Soares chorava de alegria, não era? A dizer-me, a Maria João, isto, e eu disse, eu devo-lhe isto assim, sempre disse, até ele morrer. Disse, tenho uma eterna dívida de gratidão consigo. Ele, não diga isso, porque a Maria João era assim. E ele podia ser meu avô, ele tinha idade para ser meu avô. E ele era tão querido. E depois foi uma alegria tão grande. E pronto, a partir daí.